Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de sistema digestório ou digestão, tá? A digestão nada mais é que a transformação de macromoléculas em micromoléculas. Então, nós contamos com a ação do sistema digestório, ou seja, primeiro órgão chamado de boca, e a boca nós temos lá os dentes, a língua e a glândula salivar. Na boca ocorre o processo da digestão chamado digestão mecânica e digestão química. A mecânica ela utiliza os dentes e a digestão química utiliza aí a glândula salivar. Então coloquei o alimento na boca. O dente ele vai fazer a função de rasgar o alimento, de triturar o alimento, de amassar o alimento. A saliva ela vai auxiliar para que umedeça o alimento e facilite esse processo da mastigação. Aí na saliva contém uma substância chamada de amilase salivar. Então, as comidas que contêm amido começam a ser digeridas na boca, tá? E a língua, ela auxilia, colocando o alimento de um lado para o outro, facilitando na formação do bolo alimentar. A língua ela tem um fator importante também, que é o quê? Ela também detecta, né, ela faz uma proteção, uma detecção se o alimento está bom para consumo ou não. Às vezes a gente coloca algum alimento na boca, ele está estragado, a gente já tira esse alimento e joga fora. Então ela também tem uma função de defesa. Então é importante. Passou da boca, formamos lá o bolo alimentar, que é um conjunto de massa formado aí pela mastigação, pela insalivação, né? Passa por uma estrutura chamada de faringe. A faringe, ela é comum, né? Ela aparece nos dois sistemas, que é o sistema respiratório e o sistema digestório. Ela aparece nos dois. Só que a função dela é só passagem do alimento ou só passagem do ar. Já a outra estrutura que vem logo depois da faringe, chamada de laringe, ela contém uma membrana, tá? Que ela fecha essa região do tubo, tá? Chamado de epiglote. Então, ela abre para que o ar passe, vai para a região da traqueia e ela fecha a passagem do ar. Então, quando a gente está comendo, a gente não respira, tá? Para que o alimento ele desça para a região do esôfago, tá? Então, a epiglote é uma membrana que abre e fecha, então ela controla a passagem do ar e a passagem do alimento. Quando a gente engasga, é justamente essa membrana que ela acabou não se fechando direito. Então, o alimento ele ficou parado entre a parte do esôfago e a parte do sistema respiratório. E a gente não consegue respirar, e a gente precisa de daquelas manobras, né, para facilitar a saída, a retirada do alimento dessa região aí da laringe, expulsando ele para fora. Aí nós temos o esôfago. O esôfago ele mede 25 centímetros e a função dele é conduzir o alimento, né, o bolo alimentar aí, para o estômago. O esôfago ele utiliza um movimento chamado de movimento peristáltico. O movimento peristáltico ele é involuntário, então a gente não controla. Então o que ele faz? Ele aperta o esôfago, o alimento desce. Aperta de novo, o alimento desce. E assim ele vai fazendo esse processo até chegar no estômago. E o movimento que o esôfago faz não é um movimento reto, tá? Então, um movimento devagar, de um lado para o outro. O nosso estômago já é um órgão muscular. Para a passagem do alimento, né, a gente tem um controle, que é chamado de esfíncter. Então, tem na porção inicial do estômago e na porção final. Esses esfíncteres são aberturas. Então, a principal, a primeira, né, aqui de cima do nosso estômago, é chamado de cárdia, porque fica próximo ao coração. E a última, que é a junção do estômago com o intestino delgado, se chama piloro. Para que serve? Justamente para quando a gente está comendo, né? Por exemplo, se eu fizer uma bananeira, o alimento não sai pela boca, tá? Então ele não volte. Então é um controle. O nosso estômago, ele tem a produção de um muco. O muco, ele auxilia, né, aí na proteção da parede do nosso estômago, tá? E junto ali tem as células, elas vão liberando e vão secretando o suco chamado de suco gástrico, ou HCl, ácido clorídrico. O que ele tem função? Ele vai pegar aquele bolo alimentar que foi formado na boca e vai chegar no estômago e transformar em uma pasta líquida chamada de quimo. Tá? A função do estômago é essa,
Só que ele também tem ação de uma substância chamada de pepsina, que faz o quê? A digestão das proteínas. Então, ó, na boca nós temos a digestão do amido, no estômago nós temos o início da digestão das proteínas. Então, guarda isso aí, que são dicas boas para você, caso você precise. Então, o que ele vai fazer? Ele começa a digerir as proteínas, né? E vai transformar aí no bolo alimentar. Então, vai depender muito, depende muito de pessoa para pessoa, mais de 2 a 4 horas o processo da digestão aí dentro do estômago. Devido ao estresse, né, a má alimentação, às vezes a gente pode, né, fazer com que esse muco, né, do estômago seja infectado por uma bactéria. A bactéria é o H. pylori, tá? O que essa bactéria ela faz? Ela alimenta-se do muco, então ela tira essa proteção e o ácido clorídrico começa a corroer, né? O que a gente sente? Queimação no estômago, tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que sente ânsia de vômito, tá? E a ação dessa bactéria? Essa bactéria ela pode produzir, então, a doença chamada de gastrite, tá? E ela pode até formar úlceras, que são feridas. Tá? Então, a gente precisa ir ao médico com um desses sintomas para ele avaliar e fazer o exame chamado de endoscopia, aí sim, para dar uma medicação correta, né, para nós. Então, essa pasta líquida chamada de quimo, ela vai chegar no nosso intestino delgado. Então, nosso próximo órgão, intestino delgado. Então, boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado. Nosso intestino delgado, ele mede 6,5 metros de comprimento. Mas porque ele caiba dentro do nosso corpo, ele é uma estrutura toda sanfonadinha, tá? Então, ele é dividido em duodeno, que é a porção inicial, jejum e ilho. No duodeno, né, então como ele vem uma substância que é o quimo, é uma pasta líquida e tem a ação do ácido clorídrico, para que ele não corroa o nosso intestino, ele vai receber a ação de outras enzimas, outras glândulas ali para neutralizar aquela acidez. Então, tem alguns órgãos, algumas glândulas nós chamamos de glândulas acessórias, que vão produzir algumas secreções. Então, o fígado, então o alimento não passa pelo fígado, ele só produz a bile, tá, para nós. A bile é lançada ali no nosso intestino. Suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, também é lançado no nosso intestino delgado. E o nosso próprio intestino delgado também produz o suco chamado de suco entérico. Então, todas essas secreções são liberadas nessa porção inicial do nosso intestino delgado. Para quê? Justamente para que ele faça com que essa pasta líquida chamada de quimo comece a fazer o processo da digestão dos alimentos. Então, todos os alimentos que não foram digeridos antes ou que ficou algum pedacinho ali, ele vai digerir. Só que a bile, ela tem uma função que é emulsificar as gorduras. Então, ela envolve as gorduras para que elas não sejam absorvidas pelo nosso corpo. O jejum e ilho, que são porções finais do nosso suco, do nosso intestino, na verdade, a função deles é absorver os nutrientes. Então, nosso intestino, lembra que é uma estrutura sanfonadinha. Ele tem microvilosidades intestinais, que são estruturas semelhantes a dedos. Então, o que ele vai fazer? Aquela pasta líquida, ela entra através dessas estruturas e vai absorver os nutrientes, enviando aí para os nossos vasos sanguíneos e levando nutrientes para o nosso corpo inteiro. Tem algumas pessoas que elas têm intolerância a glúten, intolerância à lactose. E aí, ele começa a produzir uma reação, que é uma defesa do próprio corpo. Então, tem gente que tem manchas pelo corpo, manchas vermelhas, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem um estufamento da região do abdômen, feridas no corpo, ânsia de vômito, diarreia, que são sinais aí da intolerância. Então, nosso corpo ele vai apresentar alguns sinais para que você procure auxílio médico. Então, a gente não absorve. Tem gente que elimina no formato de diarreia, tá? Que é o quê? O corpo não absorveu aquela pasta líquida química, passa direto e sai através do ânus. Próximo órgão nosso, que é o intestino grosso. O intestino grosso ele tem uma função que é reabsorção de água. Lembra que esses sucos aí, eles foram liberados, né, para auxiliar no processo da digestão. Quando eles foram liberados, eles continham muita água.
e aí a gente precisa reabsorver essa água para que transforme aí o resto dos alimentos em uma pasta chamada de fezes, tá? Aí a gente tem o que? Ação de bactérias do nosso próprio intestino grosso, que são bactérias boas, tá? Que elas ajudam a mastigar essa massa que ainda tem para ver se tem algum nutriente ser absorvido. E que é a Escherichia coli, tá? O nome dessa bactéria. E a gente também faz a absorção de algumas vitaminas. Já viu que às vezes, né, eles pegam, por exemplo, coletam água de rio, né, de cachoeiras para analisar, e eles vão ver se tem essa bactéria chamada de Escherichia coli, porque aí está contaminado com esgoto, tá, das casas. Então é uma forma da gente conseguir observar também, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode ir comentando com a gente. Muito obrigada, até mais!